Estamos de volta para o bloco final da edição desta sexta-feira aqui do Jornal Regional. E como sempre, a gente finaliza o Jornal Regional nas sextas com o quadro Ser Saudável. Para isso, estamos recebendo aqui hoje na bancada o Dr. Luiz Celso do Amaral, que é neuropediatra. Dr. Luiz Celso, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui. Acredito que a sua especialidade é muito importante que a gente fale a respeito. Talvez isto aqui, inclusive, exija mais do que um programa, dada a complexidade do tema e eu arriscaria dizer até a desinformação, que eu confesso que sou um cidadão absolutamente desinformado a respeito dessa área. Acredito que a maioria do grande público. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa atividade de educação é extremamente importante. Realmente, os conhecimentos em torno do sistema nervoso central, eles caminharam com uma rapidez muito grande. Então, desde com a década do cérebro, né, que foi a década de 90, em que nós tivemos o advento da ressonância magnética. Depois, com a década passada, com a descrição do genoma humano, nós pudemos caminhar numa velocidade muito grande no diagnóstico de inúmeras doenças que a gente não tinha o conhecimento tão aprofundado. Com a descrição do genoma humano, nós tivemos ainda abriu uma porta enorme no diagnóstico, na medida que a gente pode agora definir melhor as características genéticas de uma doença na busca dos genes alterados. Isso veio trazer um enorme progresso, porque hoje em dia nós temos, em todas as áreas, não só na área de neurologia, uma série de genes potenciais para determinadas doenças, genes definidos para milhares de doenças. Então, isso nos leva a uma situação de muito interesse, porque nós podemos aproximar um pouco mais, ou aproximar muito mais, a ciência básica da prática clínica. E é isso que está acontecendo agora nos últimos anos, essa aproximação. Então, nós temos agora mais marcadores biológicos, genéticos, de imagem e outros diversos imunológicos, além da clínica, que foi sempre o esteio da medicina. E para o sistema nervoso central, esses conhecimentos estão sendo extremamente importantes para nós fazermos o que é o nosso grande desejo, que é o diagnóstico precoce. Sim. Isso porque em qualquer doença, esse diagnóstico, quanto mais precoce, sempre é o melhor caminho, né? Doença. Não é diferente nessa situação. Né? Eu diria que tem a particularidade que o sistema nervoso central, você desde a concepção, em que existe o início da formação do sistema nervoso nas primeiras semanas de gestação, até o nascimento com 39, 40 semanas, e até 20 anos de idade, o sistema nervoso está em um processo amplo de maturação. E com janelas de oportunidades diferentes. Digamos, até 2 anos a criança deve falar pelo menos 80 palavras.
dos 2 aos 3 anos, ela deve ser capaz de pular, correr, brincar com bastante agilidade. Essas janelas de oportunidade, elas têm que ocorrer nessa idade. E assim por diante, até que, digamos, com 6, 7 anos, você possa ter condições de alfabetizar uma criança, porque ela tem uma capacidade atencional suficiente para que possa receber uma quantidade de informações e tal qual a alfabetização. Então, isso é o desenvolvimento normal. Hoje, com todo esse conhecimento que eu me referi, nós sabemos que o estresse que a doença causa aí altera essa maturação do sistema nervoso. Então, uma criança que venha a ter uma doença neurológica ou venha a ter uma síndrome de maus tratos ou venha a ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno bipolar, ela precisa ser tratada, porque aí que nós vamos proteger o sistema nervoso central. Nós vamos proteger o sistema nervoso central tratando a criança na infância. Isso vai evitar que, mesmo que ela tenha uma genética, uma susceptibilidade genética para diversas outras doenças relacionadas à doença que nós inicialmente diagnosticamos, a gente pode minimizar essas situações. Por exemplo, muito comum, acho que todo mundo conhece, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse que é a famosa criança hiperativa. Essa criança hiperativa pode ter várias outras condições associadas, como transtorno de aprendizagem, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. Essas são consequências da primeira doença? Não, elas são chamadas, na linguajar médico, de comorbidades. Mas nada mais são como essas doenças são doenças de caráter genético e de caráter poligênico. Então, as famílias, né, elas transmitem, de alguma maneira, né, essas características genéticas e, então, das crianças que são chamadas hiperativas, apenas 30% são só hiperativas. Sim. As outras 70% têm outras comorbidades. Perfeito. Então, eu pego esse exemplo, que é um exemplo muito comum, muito prevalente na sociedade, a criança com história de hiperatividade ou realmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade diagnosticado adequadamente. Então, o tratamento precoce do transtorno e de eventuais comorbidades pode evitar que mais para frente exista uma tendência maior ao abuso de substância, uma tendência maior ao uso de autotabagismo, alcoolismo, há uma evolução para um transtorno bipolar, por exemplo, franco, e é claro que o diagnóstico do transtorno bipolar é um diagnóstico difícil, geralmente se faz na idade adulta, mas cada vez mais hoje nós já temos condições de fazer esse diagnóstico. E mais que isso, temos condições de fazer esse diagnóstico e sabemos que ele precisa ser tratado na infância. Porque se ele não for tratado na infância, ele as consequências serão muito maiores na idade adulta. Então, por exemplo... consequência, o tratamento bem mais difícil. Muito mais difícil, e a gente sabe, por exemplo, que o transtorno bipolar não tratado adequadamente aumenta em muito o risco de demência, diminui em 10 anos a esperança de vida, aumenta
substancialmente a possibilidade de suicídio. Então, hoje em dia, o que nós temos que aprender e, na verdade, e ensinar é de que o diagnóstico das doenças que acometem o sistema nervoso central precisam ser feitas muito precocemente. Então, nós temos hoje em dia a ressonância magnética para gestante, nós temos excelentes UTIs neonatal, temos excelentes obstetras, né, que fazem uma gestação da melhor possível, temos excelentes pediatras, e a gente tem que sempre lembrar, né, todos nós da sociedade, né, que a criança precisa ser avaliada de ponto de vista multidisciplinar e interdisciplinar. Então é importante a professora, é importante a fonoaudióloga, é importante o psicólogo, é importante o pedagogo, é importante todas as pessoas que estão na esfera da saúde e da educação, porque todas elas têm um olhar que vai ajudar complementarmente às informações que os pais, familiares nos oferecem a fazer um diagnóstico correto. E aí, claro, os meios diagnósticos que a medicina dispõe mais sofisticados vão ser utilizados de uma maneira coerente aí, conforme cada caso. Bom, doutor, nós gostaríamos de nos aprofundar na sequência mais um pouco sobre o que são realmente as doenças psiquiátricas, as doenças neurológicas, para a gente entender até a diferença entre ambas. Então já fica o convite aqui para, na semana que vem, estarmos novamente aqui conversando. Caso tenha algo mais a acrescentar hoje, fique à vontade, mas muito obrigado pela sua presença aqui. Não, eu que queria agradecer, é uma oportunidade ímpar, muito, muito interessante para mim como médico, poder mostrar algum conhecimento que a gente acaba podendo, somente dentro do consultório, falar sobre todas essas noções. Então, agradeço a você, agradeço a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom, então já fica marcado aí o encontro, novamente com o Dr. Luiz Celso do Amaral, neuropediatra, para a próxima edição do quadro Ser Saudável, aqui na próxima semana. E com essa conversa a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Regional. Amanhã a gente volta às 9 da noite com a edição especial de sábado, trazendo também aí um resumo das principais reportagens que foram ao ar no decorrer da semana. Enquanto marcado, obrigado a você pela audiência, uma excelente noite e até lá.